Como diferenciar transtorno mental de obsessão? Mili, eu acho que o primeiro caminho é procurar o tratamento psicológico, para começar a determinar se existe algum transtorno mental, beleza? Esse é o primeiro caminho, até antes de ver se tem um obsessor ou não. Depois que você já tem alguma coisa diagnosticada, alguma coisa assim, aí vale a pena, se continuar com aquela energia, aquela coisa pesada, vale a pena você buscar um terreiro, um centro espírita, para ver como é que está a sua energia com relação a isso. Então, talvez a minha melhor resposta seja: não tente diferenciar. Mas sabe quando o médico te pede fazer um monte de exame para saber o que você tem? É mais ou menos isso. Na dúvida, vai nos dois lugares e trata as duas coisas, tá bom? Existem obsessores bons? Henrique, acho que foi um pouco do que eu falei no começo da live. Existem obsessores que podem estar junto de você. Opa, que eu pulei aqui. Podem estar junto de você na maior das boas intenções. Mas, na verdade, elas estão obcecadas com a forma que elas querem que você veja o mundo. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Uma pessoa que procrastina pode adquirir um obsessor? Raquel, é difícil. Não é o tipo de coisa que acho que alguém se cola na outra pessoa para buscar. É o tipo de energia, na verdade, que talvez o obsessor não procure. Porque a pessoa que procrastina, ela talvez seja meio que, muitas vezes, o oposto da obsessão, sabe? A pessoa que é obcecada por alguma coisa, ela faz qualquer coisa para obter aquilo. Então é uma coisa mais séria. Porque senão, pode ser que a gente comece a achar que qualquer coisa vai deixar a gente obsediado. Então pensa assim, pensa numa obsessão. Eu sou obcecado por comer chocolate. Só que, beleza, todo mundo gosta de comer chocolate. Então não é todo mundo que vai ter um obsessor. Agora, se for um negócio assim que você não controla, ao ponto de ser um problema que te causa problema físico, você vai parar no médico por causa do consumo exagerado de chocolate, aí é uma obsessão. Aí pode atrair um obsessor, ok? Caixa de Pandora. Por que mulheres são mais suscetíveis a atrair obsessores? Caixa, esse é o tipo de pergunta que eu não consigo te responder, porque na minha vida eu nunca percebi se mulheres atraem mais do que homens obsessores. Se eu for pegar pela minha experiência, eu talvez tenha que tabular o que eu já vi, mas na minha experiência, eu acho que não tem essa diferença de gênero. Talvez as mulheres, por serem mais sensíveis ao mundo espiritual, elas possam perceber antes, manifestar isso de uma forma mais palpável. Mas homens e mulheres. Ou outra coisa que pode ser também, as mulheres, por serem mais sensíveis e por serem mais ligadas com o seu aspecto espiritual, elas podem buscar mais os tratamentos. E aí a gente tem uma impressão de que elas têm mais obsessores. E os homens acham, isso aqui é frescura, eu tô bem, daqui a pouco eu vou ficar de boa. E aí isso vai trazer uma falsa sensação de... Como é que eu vou dizer? De que não é nada, de que é só uma frescura. Sabe essa ideia que a sociedade tem que o homem não pode chorar, de que o homem não pode expressar emoção? E aí isso pode dar uma ideia de que, então o homem não tem obsessor. Mas assim, do que eu vi, Caixa de Pandora, é da pessoa se abrir para isso ou não, independente se ela é homem, se é mulher, se é de outro gênero que ela se identifica, entende? Qual a forma mais rápida de se livrar de obsessores? Cristina, banhos, defumações, tratamentos psicológicos, mudança de vibração, não se entregar a obsessões e vícios. Esses são os caminhos mais rápidos para a gente ir se livrando. Mas lembra que não adianta tomar um bom banho, fazer uma boa defumação, se daqui a 2 dias você vai voltar naquela mesma energia que atraiu de novo o obsessor. Então, busca se blindar desse tipo de coisa, tá? Vamos ver. Léo, existe
alguma forma de um não médium obsediado encaminhando o obsessor à luz, ou a pessoa é apenas capaz de se livrar? Letícia, é muito difícil responder essa pergunta, porque ela vai depender muito do conhecimento empírico que eu tenho desse assunto. Então, é um conhecimento subjetivo. Pode ser que a pessoa obsediada, por começar a trabalhar o vício dela, ela ensine o obsessor, e o obsessor aprenda junto com ela que aquilo não é legal. Então pode ser que pelo exemplo ela ensine e ela encaminha para algum lugar. Pode acontecer, se a pessoa conseguir se reinventar, conseguir se de alguma forma se restabelecer enquanto ser inteiro, pleno, aí talvez pelo esse exemplo, esse obsessor olha e fala, poxa, olha como essa pessoa está se sentindo bem. Ela está se sentindo muito melhor do que ela estava antes, que é como eu estou me sentindo. Então, acho que vale a pena eu ir por esse caminho. Pode ser que ela ensine pelo exemplo, eu acredito nisso. Tem alguma explicação espiritual para a esquizofrenia, algo que pode ser feito para melhorar? Ciro, existem muitas correntes espiritualistas que dizem que a esquizofrenia ela é um sintoma de uma tentativa do nosso cérebro físico lidar com o mundo espiritual. Mas a gente só tem que tomar cuidado, porque isso pode ser uma verdade, mas não deixa de ser algo que mesmo assim tem que ser trabalhado no físico. Porque a esquizofrenia é um sintoma do cérebro físico. Então a gente precisa olhar para o sintoma físico também. Então quais são os dois caminhos? Aceito a minha espiritualidade e trabalho a questão da minha esquizofrenia. Vou buscar os tratamentos. Respondido? Que mais, gente? Que mais? Ciro também perguntou: o tempo espiritual é o mesmo que o nosso? Quanto tempo o obsessor deixa de ser obsessor? O tempo espiritual é diferente do nosso. Em alguns lugares não tem tempo, dependendo do nível que você está de sutilidade espiritual, não tem tempo. Lembrando que não tem diferença entre quanto mais sutil e mais denso. São espíritos em lugares diferentes apenas. Isso não tem a ver com evolução, cuidado. Mas um obsessor, ele vai deixar de ser obsessor pelo tempo que é a nossa medição do plano físico. Então, se no plano físico eu meço isso em anos, minutos, dias, é o tempo que vai dar. Porque se no plano espiritual o tempo não é medido dessa forma, lá não tem esse tempo, entende? O Henrique perguntando: o paradigma religioso de uma pessoa pode deixar a mesma mais propensa a ter obsessor? Pode, Henrique. Pode, porque a partir do momento que esse paradigma escraviza a vontade da pessoa e coloca ela num estado de culpa, ela pode acabar ficando tão obcecada pela culpa dela e pelas ações dela que ela pode atrair um obsessor que também é obcecado por culpa. Imagina assim, um fanático religioso que morreu e falou, meu Deus, eu pequei muito, pequei muito, pequei muito, e aí acha uma pessoa que tem o mesmo tipo de pensamento, é obcecado por essa ideia de pecado. E aí ele olha para essa pessoa e fala, beleza, eu vou encostar, porque eu tenho afinidade. Essa pessoa vai, de alguma forma, me dar aquilo que eu quero, que é sentir culpa junto. Eu preciso ser aceito, eu preciso estar no grupo da culpa. Léo, positivistas são obsessores em potencial. Olha, meu amigo, muitas vezes são, viu? Muitas vezes essa positividade exagerada, ela é tão tóxica, que ela pode se tornar um obsediamento em vida, uma obsessão em morte também. Léo, o mesmo obsessor pode obsediar uma família? Pode, Maxwell. Pode sim. Ele pode, por exemplo, acho que foi a Maria Teresa,
Beijo, Matê. Ela colocou aí no chat que existem casos de famílias inteiras alcoolistas. Isso é um problema social, do meio, da cultura, da construção social daquele meio, daquela família, mas se tiver um obsessor ali na parada, esse obsessor ou obsessores podem estar se alimentando dessa energia da família inteira.